Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de mecanismos e esta semana iremos estudar análise de posições, que é referente ao capítulo 4 do nosso livro-texto. Então, o principal objetivo de uma análise cinemática é determinar as acelerações de todas as partes móveis do conjunto. Então, neste capítulo, iremos apresentar e derivar soluções analíticas para os problemas de análise e posição de mecanismo de 4 barras planos. Também apresentarei soluções gráficas para comparar os seus resultados analíticos. Na verdade, comprovar. Então, vamos começar falando um pouco sobre sistemas de coordenadas. Global ou absoluto, que é representado por esse XY maiúsculo, e o sistema de coordenadas local, que é o XY minúsculo. O termo sistema de referência inercial ele é usado para um sistema que não tem aceleração. Iremos adotar os ângulos anti-horários como positivos para velocidade e aceleração angular. Então, sistemas de coordenadas locais, eles são normalmente anexados a um elo ou algum ponto de interesse, como uma junta pinada, o centro de gravidade ou linhas de centro de um elo. Então, esse sistema ele pode ou não ser rotacionado como desejarmos. Se quisermos medir o ângulo do elo rotacionado no sistema global, provavelmente iremos anexar um sistema de coordenadas não rotacionável em um certo ponto do elo. Então, esse sistema não rotacionável se moverá com a origem ligada ao elo, mas se manterá sempre paralelo ao sistema global. Se quisermos medir alguns parâmetros referentes ao elo, independente da rotação, então queremos criar um sistema de coordenadas local rotacionável ao longo de uma linha sobre o elo. Esse sistema irá mover e rotacionar junto ao elo no sistema global. Iremos precisar dos dois sistemas, mas para fazer a movimentação dos elos, para fazermos uma análise completa. Então, deveremos definir os ângulos e ou as posições desses sistemas locais móveis no sistema global, em todas as posições de interesse. Então, nessa figura 4.1, nós temos aqui o sistema de coordenadas global, XY. Aqui temos um ponto A e o vetor posição, que é o RA. RA, em relação ao sistema aqui, a origem do sistema de coordenada global. Se rotacionarmos esses vetores aqui a um determinado ângulo delta, nós temos aqui um sistema de coordenada local, que é esse x, esse y aqui minúsculo, mas aqui começando também, partindo também, na verdade, do sistema desse mesmo ponto de origem. Tá? Então, podemos representar por esses vetores, essa equação 4.0a, e trigonometricamente pelo θ, que é o arco tangente da divisão desses dois vetores. Então, essa equação 4.0a, ela é apresentada em coordenadas globais, também poderia ser expressa em coordenadas locais. Então, muitas vezes é necessário transformar essas coordenadas de um ponto definido em um sistema para coordenadas em outro ponto. Se os sistemas tiverem origem coincidentes, como nós vimos na figura anterior, então, e a transformação for uma rotação, isso pode ser expresso pela coordenada original e o ângulo com sinal entre os sistemas coordenados, como vimos na anterior. Deslocamentos. Então, o deslocamento de um ponto ele pode ser definido como a distância em linha reta entre a posição inicial e a final do ponto, que se moveu no sistema de referência. Então, por exemplo, nessa figura 4.2, no ponto A, o que é que nós temos aí? Temos o vetor posição RBA. Então, quando nós temos RBA, a equação de diferença de posição, ela vai ser RBA, vai ser igual a RB menos RA, ou seja, o ponto ele descreveu uma trajetória e aqui é o deslocamento dele.
Então, essa expressão ela vai ser lida como a posição de B em consideração a A é igual à posição absoluta de B menos a posição absoluta de A, certo? Em que absoluta ela significa em relação à origem do sistema de referência global, que também poderia ser escrito assim, né? Dessa maneira aqui como 4.1b. Mas assim, geralmente a gente não se coloca esse segundo subscrito aqui, tá? Então já subtende-se, quando não tem, que é em relação à origem do sistema global. Então, o deslocamento de um ponto, então é a mudança da sua posição. Então, nota que o deslocamento ele não é necessariamente o mesmo comprimento do caminho que o ponto pode ter percorrido para sair da posição inicial até a posição final. Então, essa figura ela mostra os pontos nas posições A e B, como eu vi aqui, né, no ponto A. E a linha curva, ela descreve a trajetória que o ponto percorreu. O vetor de posição RBA, ele define o deslocamento do ponto B relativo ao ponto A. Nessa parte aqui da figura, a parte B aqui, ela define a situação e a relação com os eixos de referência. Então, aqui nós já colocamos o sistema de coordenadas global aqui, né? A notação R, ela será usada para denotar o vetor posição. E os vetores RA e RB, eles definem, respectivamente, a posição absoluta dos pontos A e do ponto B, no sistema global de referência. O vetor RBA, ele descreve a diferença na posição ou no deslocamento entre A e B. Ele pode ser expresso como a equação de diferença de posição. Então, aqui a gente tem RBA, vai ser RB menos RA. A gente pode ver isso bem nesse item aqui C, não é? Nessa letra C aqui. Então, uma observação é quando o vetor de posição ele estiver ligado à origem, né, do sistema de referência. Então, costuma-se omitir, né, o segundo subscrito, como eu falei anteriormente. Então, aqui a gente tem o vetor RBA e aqui representando, né, RB menos RA. Até agora, nós falamos de partícula ou ponto em movimento plano. No entanto, é mais interessante considerar o movimento de um corpo rígido o elo, né? Que envolve tanto a posição do ponto no mecanismo quanto a orientação de linha no mecanismo, às vezes chamado de posição do mecanismo. Então, nessa figura 4.3a, vemos aqui o elo AB, certo? Então, nós temos aqui o elo AB, descrito pela posição do vetor de posição, RBA. Então, RBA aqui. Um sistema de eixos foi fixado a sua origem, aqui a raiz, né, do vetor, no ponto A. Então, na figura 4.3b, está representado aqui um movimento de translação. Então, no movimento de translação, todos os pontos do elo têm o mesmo deslocamento. Então, como resultado, o elo ele mantém a orientação angular, ou seja, esse elo AB ele passou desta posição e teve uma translação para esta posição aqui nova. Então, o ponto A ele passou do ponto A linha e B linha, certo? Então, RB' B vai ser igual a R linha A. Certo? Então, aqui é o movimento de translação. E já no movimento de rotação, nessa parte aqui, 4.3c, o ponto A do elo ele permanece na origem. Mas se vocês observarem aqui, ó, o ponto B ele faz esse movimento aqui. Né? Então, aqui tem o elo e aqui essa cor aqui rosa significa a nova posição do elo. Então, ele passou dessa posição RBA
aqui, e o ponto B, ele rotacionou, ou seja, o elo, ele teve um movimento de rotação. Então, o ponto B, ele passou de B para o ponto B'. Então, o vetor de diferença de posição ficou RB', ó, RB', ele ficou igual a RB'A menos RBA. Então, ele mudou de orientação angular. É isso? Então, e o ponto A ele permaneceu na origem. Mas o B ele teve esse movimento aí. Então, no caso geral do movimento complexo, ele é a soma dos componentes da translação com os da rotação. Não necessariamente tem que ser nessa ordem. Então, pode ser rotação mais translação ou translação mais rotação. Tá? Então, essa resultante aí será a mesma. Então, se você primeiro rotacionar e depois transladar. Então, são independentes dessa posição aí do elo. Então, o deslocamento total, aqui nessa parte, nessa letra D aqui, nós temos um movimento complexo. Nesse movimento complexo aqui, o deslocamento total vai ser o componente da translação mais o componente da rotação. Né? Então, nós temos aqui RB duas linhas, ó. Então, o ponto B, ele fez uma translação e depois uma rotação para cá. Então, RB', ó, esse vetor aqui, vai ser igual a esse vetor aqui, né? Então, vai ser RB', aqui é RB', menos menos RB duas linhas B'. É aqui, ó, esse vetor aqui, ó, RB duas linhas B'. Certo? Então, nós temos aqui o vetor de posição. Então, mais uma vez aqui, esse RB duas linhas B, que ele veio para cá, ó, RB duas linhas B. Então, daqui ele vem para cá, ó, ele percorreu teve esse deslocamento, né? Então, ele teve esse deslocamento. Agora, é diferente da posição absoluta do ponto B em relação à origem. No caso da gente, a origem é A aqui. Então, a RB duas linhas A, esse vetor aqui, ó, tá certo? Então, é a posição dele. Então, vai ser igual a R, a linha A, mais RB, duas linhas, a linha. Certo? Então, é diferente. Aqui é o deslocamento total e aqui a posição do ponto B em relação à origem A. Então, é interessante, nós vimos que anteriormente nós poderíamos, através dos comprimentos e das posições dos ângulos, a gente determinar a posição, né, de como está o mecanismo naquele instante. E apenas graficamente nós poderemos, nós verificamos isso, tá? Mas a análise algébrica, ela vai nos fornecer algumas equações para, por exemplo, a gente quer entender o movimento do mecanismo a cada 2 graus de movimento dele, né? Ou seja, a cada 2 graus que a manivela estiver girando, como está o mecanismo em todas essas posições. Então, o mais conveniente é determinarmos algumas equações algébricas para analisar essa posição do mecanismo. Nós podemos utilizar, claro, o cálculo, né, e fazer com calculadora, mas também é interessante nessa parte aqui fazermos um algoritmo utilizando qualquer programa computacional como MATLAB, Scilab, Python e até mesmo o Excel. Então, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês como a gente aplicar essas equações e determinar esses valores aí, tá? Então, que dados nós vamos ter para saber exatamente a posição dos elos? Primeiro, nós sabemos que o mecanismo de 4 barras, ele possui um grau de liberdade.
Usualmente, nós vamos ter um dado que é o ângulo θ2. Então, o que é o θ2? É a posição da manivela 2 em relação a esse eixo aqui, que colocamos aqui, que na verdade é o eixo, aqui temos o elo 1, que ele está exatamente em cima do eixo X do sistema global de coordenadas. Então, a gente vai ter geralmente essa posição. E vamos ter também o quê? Os comprimentos dos elos. Então, as nossas equações vão ser em função do θ2 e dos comprimentos dos elos. Então, a partir daí, nós vamos calcular o quê? θ3 e θ4, certo? Então, representando aqui, nós já sabemos que nós podemos representar um mecanismo de 4 barras por vetores. Então, tá aqui a equação 4.5a e 4.5b. E também representar esses vetores com números complexos. Então, a equação 4.5c. Nós já vimos isso também. Nestas equações aqui, as expressões algébricas, para definir o θ3 e o θ4, então, o θ3 vai ser em função, como eu falei, dos comprimentos, que é A, B, C e D minúsculo, e θ2, que é o movimento, que é a posição da manivela, em relação à posição do sistema do eixo X, que é o sistema global. E o θ4 também, em relação aos comprimentos e do ângulo da manivela também. Lembrando que os ângulos são medidos positivos no sentido anti-horário. Então, vamos substituir a parte real e imaginária. Essa outra etapa aqui, vamos separar a parte real da imaginária e igual a zero. Lembrando que θ1 é igual a zero, porque ela é estrutura, né? Ela é fixa. E substituindo depois, fazendo essa metodologia aqui, nós iremos encontrar essas duas equações, a 4.6c e a 4.6b. Vamos isolar o θ3 para determinar o θ4. Bem, depois vamos na equação anterior, nós vamos elevar os dois ao quadrado, tá certo? E somar as duas equações. Vamos resultar nessa equação aqui, na 4.7b, tá? Depois, se vocês preferirem, podem desenvolver passo a passo, tá? Então, aqui eu coloquei resumidamente essas equações. Vamos chegar aqui na 4.7c e definir algumas constantes, K1, K2 e K3, K1, K2 e K3, em função dos comprimentos, tá certo? Então, essas equações aqui, ó, elas vão ser importantes para a gente colocar no nosso algoritmo, tá? Então, são as constantes K1, K2 e K3 em função dos comprimentos das barras. E vamos fazer algumas simplificações aqui, como também aqui no caso de cosseno de θ2 menos θ4, ele vai ser igual a cosseno de θ2 vezes cosseno de θ4 mais seno de θ2 seno de θ4. Isso aqui vamos ter uma forma conhecida como equação de Frobenius. Então, vamos resultar nessa equação aqui, a 4.8c. Bem, daí vamos substituir aí senos e cosseno por tangentes, tá? E o ângulo de entrada, θ2 e os comprimentos das barras, eles serão também agrupados como constantes, A, B e C. Ou seja, vamos chegar numa equação aqui do segundo grau, vocês observarem aqui, e também vamos ter essas equações aqui, ó, essas constantes A, B e C, em função de quem? Do ângulo e dos comprimentos, K1, K2 e K3, como vimos anteriormente, em função dos comprimentos. E aí, substituindo e resolvendo, vamos chegar nessa equação aqui, ó, que ela vai determinar aqui a posição do elo 4. E se vocês observarem, nós temos aqui 1 e 2. O que é isso aqui? Não é uma equação quadrática? Vamos ter dois resultados, não é isso? Bem,
Então, nesse resultado aí, o que é que vai acontecer? Matematicamente falando, então nós temos partes reais iguais, né? Soluções podem ser partes reais iguais, reais diferentes, complexas e conjugadas. Então, vamos ver, se nós tivermos, se esse resultado aí for complexo e conjugado, o que isso significa para o nosso mecanismo de 4 barras? Então, isso significa que os elos, eles são incapazes de se conectarem em qualquer posição, né? Ou também, ou seja, ele não é um mecanismo de Grashof, tá? Então, nesse caso aí, ele não vai ser Grashof. E os elos, eles não vão ser conectados em nenhuma posição. Se as soluções forem reais, pode ser iguais ou diferentes, bem, aí nós vamos ter duas soluções, que uma vai ser para uma configuração cruzada, chamada de cruzada, e outra para a configuração chamada de aberta do mecanismo. Então, nesses dois circuitos aí. Então, nós teremos no mecanismo de 4 barras a solução, ela pode ser negativa, então ela vai fornecer um θ4 para a configuração aberta, enquanto a solução positiva, ela fornece um θ4 para a configuração cruzada. Então, o que vem a ser isso? Nessa figura 4.5, nós estamos mostrando aqui as duas configurações, a aberta e aqui a cruzada. Ou seja, vocês vão ter um valor de um ângulo, θ2, certo? E os comprimentos das barras. Então, nessa posição aí, vocês, através daquela equação anterior, vão determinar a posição dos elos 3 e 4, através dos ângulos θ3 e θ4, certo? Medidos no sentido horário, exatamente nessas posições aqui, ó. θ4 para cá, é esse ângulo aqui, o θ4, o θ3 vai ser esse ângulo, θ2 que vai ser dado, e os comprimentos das barras. Bem, se no valor que você encontrou lá, do θ4, ele for, como eu falei, um valor negativo, então ele vai ter uma configuração aberta. Aberta, então o mecanismo ele vai estar desse jeito aqui, certo? Se ele for positivo, então ele vai fornecer uma configuração cruzada. Então, cruzada, ele vai ter o seguinte, ó, essa configuração aqui, tá certo? Também nós podemos definir o seguinte, que os termos cruzado e abertos, eles são baseados na suposição de que o elo 2, para que o θ2 ele é definido, ele está localizado no primeiro quadrante. É uma condição. Então, um mecanismo Grashof é então definido como cruzado se os dois elos adjacentes ao menor elo, eles cruzam um ao outro, como no caso aqui. Então, ele é cruzado porque ele está cruzado porque esse elo 3 aqui, ele cruzou o elo 1, tá certo? Então, ele é chamado de configuração cruzada, nessa posição. Senão, ele vai ser uma configuração aberta. Bem, nós achamos a solução para θ4. Para determinar a solução de θ3, é exatamente da mesma maneira, tá? Então, aqui eu apenas vou apresentar as equações para vocês, tá? Se depois vocês quiserem ir passo a passo, então vocês vão passo a passo, desenvolvendo, mas vão chegar exatamente nessa equação aqui, tá? Vamos também definir mais duas novas constantes, K4 e K5, em função dos comprimentos das barras. K1 aqui já foi determinado anteriormente. Também vamos chegar aqui numa equação quadrática, e onde temos agora os termos D, as constantes, né, na verdade, D, E e F, tá certo? Também aqui, D, E e F, em função de K e em função de θ2. E vamos chegar aqui na solução da equação, que é essa aqui, ó. Tá? Então, na verdade, é a solução da equação 4.12, tá certo, gente? É 4.12 aqui. Vamos chegar aqui na 4.13
E essa equação θ3, ela define a posição, desculpem, do elo 3. Também 1 e 2, por quê? São as duas soluções, então ela vai definir aí essa posição em relação também à questão se é uma configuração aberta ou uma configuração cruzada, tá certo? Então, com isso aí, nós temos agora todas as equações algébricas para fazer uma análise de posição de um mecanismo de 4 barras. Então, essas análises de posição também podem ser feitas para biela-manivela, para um mecanismo também de mais de 4 barras. Então, a ideia principal dessa análise de posição é a partir dessas equações aí, certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.